Eu, no início, não pensava em competir, mas quando veio esse pensamento, veio um medo também, porque eu tava com muito medo de me arriscar a competir e me machucar. Esse foi o primeiro medo que apareceu quando esse pensamento da competição surgiu. E eu falei, ah, não, não quero. As pessoas, no geral, chegam provavelmente muito afoitas no campeonato, querem ganhar de qualquer jeito, e eu não quero me machucar. Eu trabalho com o corpo, eu sou professora de yoga, eu tô o tempo todo em movimento, eu adoro fazer atividade física, então eu não quero me machucar e ficar parada. Então, resisti um pouco a esse pensamento do campeonato, mas eu comecei a fazer um treino específico na minha academia, que é a do CAM, dia de segunda-feira, que é direcionada para campeonato. E isso começou a me instigar, assim, contar ponto, pensar no tempo, ter estratégia de treino, ter estratégia, né, para o que você vai fazer ali com o seu adversário. Isso foi me instigando até que eu falei, ah, eu quero competir. E aí eu comecei a olhar os calendários de competição, isso foi ano passado. Eu até pensei ano passado, só que era final de ano, muita coisa acontecendo. Eu deixei para esse ano. Eu fiz a inscrição no campeonato baiano e deixei um tempo assim, não paguei. Falei, ó, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Se não for, eu não finalizo, né, o pagamento e não faço. Só que aí teve um dia que eu senti muito, muito, muito medo de competir. E aí já entraram outros medos. Não era só o medo de me machucar. Eu senti um medo muito grande de machucar outra pessoa. Isso apareceu. Porque, querendo ou não, eu percebo que eu tenho força. Então, às vezes no treino, por exemplo, se eu tô com alguém que é menor do que eu sempre tenho um certo cuidado. Então, eu ficava com receio de ter esse mesmo cuidado no campeonato, de não machucar alguém. E isso inclusive fazer com que eu não desse o meu melhor e fizesse com que eu perdesse a luta, por exemplo. Então, veio esse medo, né, de machucar outra pessoa e isso ser um reflexo aí de não estar dando o meu melhor. E aí eu fiquei presa nesse medo de não estar dando o meu melhor. Ou seja, de saber meu potencial e saber que eu não entreguei o melhor que eu podia entregar. E, enfim, eu conversei com algumas pessoas que me orientam nesse caminho aí do jiu-jitsu, e eu tive uma conversa muito maravilhosa com uma pessoa que eu admiro muito, e essa pessoa falou bem assim, Gabriela, quem tá indo lutar com você quer que você dê o melhor pra ela, porque ela vai dar o melhor dela. Ela tá indo lá também pra se arriscar, pra se testar, então ela não quer que você faça mais ou menos. E aí isso me ajudou muito. Em relação ao medo de me machucar, meu sensei, meu mestre, meu professor, ele falou que ele nunca deixaria, ou enfim, incentivaria uma aluna ou um aluno a competir se ele não percebesse que essa pessoa tem estrutura, tem consciência, tem possibilidade de fato de lutar, mas ele foi bem claro falando sim, no campeonato é mais fácil as pessoas se machucarem, mas você tem toda a condição de ir, então isso me deu certa segurança também. E assim, né, eu pensei, eu posso me machucar num treino, eu posso me machucar atravessando a rua, então não tem por que esse medo me paralisar. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar meu melhor, eu coloquei na minha cabeça que não era pra eu é, ser tranquilinha com uma outra pessoa, porque ela tava ali também disposta a se arriscar, a dar o melhor dela, a talvez se machucar. Mas enfim, teve um dia nesse processo que eu senti muito medo, e era um medo meio que difuso, assim. Era um medo de simplesmente competir e de estar me arriscando. Competir é de fato se colocar em risco, e aqui tem a ver com sobrevivência. Eu sinto muito isso quando eu tô em um treino. Às vezes eu chego cansada e eu começo a treinar, fazer o rola, e simplesmente a adrenalina sobe, porque de fato esse corpo a corpo, essa luta, faz com que a gente ative esse instinto de sobrevivência. Então eu sinto que esse medo foi assim, poxa, por que você tá se arriscando? Por que você vai se colocar nessa situação? A gente não quer ativar esse instinto de sobrevivência. Eu sentia que era meu corpo falando isso comigo. E foi nesse dia que eu senti muito, muito medo de ir, que eu falei, eu vou. Eu vou porque eu tô sentindo muito medo. E eu sei que toda vez que a gente enfrenta o medo, a gente se fortalece muito. A gente desperta a coragem. Eu sei isso como psicóloga, eu sei isso como uma pessoa que já se arriscou também, já enfrentou muitos medos. E toda vez que eu enfrento algum medo, eu me sinto muito mais forte, poderosa. Então eu falei, vou usar isso como oportunidade. E aí, nesse dia que eu falei, tá, vou pagar agora. E aí eu paguei a inscrição. E eu falei, pronto, não tem volta.